Estamos gravando. Ok, então vamos começar. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui em mais um seminário do Núcleo de Estudos da Violência. Dessa vez estamos recebendo o pesquisador André Buscarioli e faremos a discussão do seminário Responsabilização Policial, Evidências de uma Corregedoria dos Estados Unidos. Então, eu vou passar a palavra aqui para o André, agradecendo primeiramente a presença de todos e todas aqui, no NES presencialmente, virtualmente também, mas, então, vou passar a palavra para o André, que se você pudesse apresentar brevemente, André, sua trajetória, sua formação e o teor do seminário, a gente discute, né? Lembrando que esses seminários, mais uma vez, têm a intenção de conhecer pesquisas, aproximação de agendas, troca de perspectivas aqui, então vai ser muito bom a gente conversar com o André sobre a pesquisa dele. Obrigado. Eu estou concluindo meu doutorado na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, né? Eu fiz também um mestrado lá, em Sociologia. Antes disso, eu também tenho um background em Psicologia Social, né? Eu fiz um mestrado na Universidade de Helsinki. Antes disso, me formei em Psicologia na Metodista, aqui em São Paulo. Então, minha abordagem, assim, principalmente, eu uso mais da microsociologia, né? Da etnometodologia, então, assim, análise das interações sociais. Eu acho que até a partir da parte mais talvez, teórica, metodológica, acho que conforme eu for falando na apresentação, acho que vai ficar mais aparente, em vez de fazer comentários mais, sei lá, abstratos sobre a abordagem que eu uso, mas essencialmente eu analiso a polícia, né? Parte do meu trabalho usa muito vídeos de dashcam, né? Vídeos de interações entre policiais e cidadãos. Na apresentação de hoje eu vou usar os dados de uma corregedoria, mas também foca principalmente nas interações sociais dentro dessa corregedoria. Não sei se eu posso voltar para a apresentação. Vou pedir, por favor, para você para compartilhar na tela que vai estar a apresentação. Por favor. Agora. Bom, isso é mais um slide introdutório, né? Nos Estados Unidos tem uma longa, assim, essa histórica de comissões que são criadas para lidar com problemas entre a polícia e a comunidade, né? Começou nos anos 60, principalmente depois do Harlem Riots, depois em 1990 com a filmagem do espancamento do Rodney King, que também gerou protestos em Los Angeles, outra comissão, mais recente uma em relação ao assassinato do Michael Brown Ferguson. Então, e concomitantemente também tem pesquisadores tentando entender questões relacionadas à legitimidade das autoridades, questões relacionadas à procedural justice. E a ideia da minha apresentação é trabalhar com essa questão de legitimidade na forma mais, eu diria, prática dela. Então, como as pessoas reclamam da polícia e como uma corregedoria lida com essas reclamações, os processos administrativos que eles usam para lidar com essas reclamações. Então, a gente tem esse dado de uma corregedoria de uma cidade grande do noroeste dos Estados Unidos, né? São 40 reclamações, mas totalizando mais de 1.000 documentos, porque a gente tem todos os relatórios internos das investigações, os e-mails das pessoas do público reclamando, né? Memorando, relatório de uso de força. E o que eu acho mais interessante é que a gente também tem áudio de entrevistas realizadas durante investigações internas, né? Então, áudios de policiais entrevistando outros policiais acerca das diferentes alegações contra eles, né? Vai ser nessa parte do dado que eu vou focar mais hoje, né? Então, assim, a quantidade de reclamações em si ela é pequena, mas eu diria que o escopo do que a gente tem de documento é bem profundo, porque a gente tem todo aí que é bem robusto a quantidade de documento que permite fazer uma etnografia documental, de certa forma. Então, a ideia de usar... Eu depois vou falar um pouco melhor sobre o material, né? Mas a ideia de usar esses documentos o que eu tento focar é como o que eu chamo desse funil das reclamações, que seria mais ou menos uma analogia com o funil do crime, né? Nos vídeos de interações entre pessoas e policiais, você vê que as pessoas reclamam sobre várias coisas, mas muito dessas reclamações elas são resolvidas ou no momento do encontro ou são ignoradas. Mas aí de todas essas reclamações, algumas viram reclamações formais, das reclamações formais algumas resultam em investigações, e as investigações, uma parte menor ainda resulta em punições. Então, você vê que vai afunilando, assim,
Depois vai ilustrar um pouco melhor esse funil. Mas a ideia da minha apresentação é focar exatamente assim, como que as reclamações elas avançam nessa estrutura organizacional e como elas são filtradas, de certa forma, né? E acho que a última pergunta, que é talvez a mais essencial, é assim, se a gente poderia explicar o resultado das investigações com base apenas na aderência dos policiais aos procedimentos. Então, entre 2014 e 2016, 14% das alegações de uso excessivo de força resultaram em punições. Então, seria o caso que apenas 14% dos policiais cometeram uma falha no procedimento, ou existe algum fator a mais que talvez explique aí como os casos são selecionados para resultar em sanções. Um dos meus supervisores, quando a gente estava falando do material que a gente tinha, né, ele falou assim, bom, você poderia usar esse material, uma pergunta que ele fez. Se eu quiser reclamar da polícia, o que eu tenho que falar para que as coisas aconteçam? Então, de certa forma, essa é uma questão mais informal, assim, que a apresentação aborda. Só falar um pouco também como esses dados foram obtidos, né? Esse departamento em questão, na época, ele estava sob uma investigação do Departamento de Justiça, na época do Obama, por conta de uso excessivo de força, né? Concomitantemente, teve em 2015 uma marcha em homenagem a Martin Luther King e teve um confronto entre manifestantes e a polícia. E um jornalista recebeu spray de pimenta e ele foi detido. E esse jornalista usou o que a gente chama do Freedom of Information Act, né, que permite que cidadãos obtenham documentos federais. Então, esses documentos você pode ter um processo burocrático, mas você pode acessá-los, né? E através desse jornalista, junto com meu supervisor, a gente conseguiu aí esse material. Então, para falar um pouco, isso é mais um panorama assim das reclamações do período que a gente tem, né? Isso é do relatório anual dessa corregedoria, dos anos que a gente foca, né? Mas eles têm de todos os anos. Esses relatórios anuais eles foram feitos por diferentes diretores dessa corregedoria. Então, de 2014 você vê que algumas informações não foram informadas, né? Mas essencialmente você tem um número do número de reclamações, né? Algo em torno de 1.000. Ou em 2015 foram quase 2.000 reclamações, né? Principalmente por conta aí desse incidente durante a marcha do Martin Luther King. Mas aí você vê que a maioria desses casos eles geram esse registro de contato, que é quando a corregedoria entende que não tem evidência para seguir aí uma investigação, né? A ação do supervisor é quando a violação é considerada menos séria, então geralmente eles encaminham o policial para conversar com o supervisor. Mediações são bem raras. Nesses dados, eles às vezes mandam e-mail para a pessoa reclamando para saber se tem um interesse na mediação, mas elas raramente acontecem, né? E, finalmente, você tem as investigações. Se existe aí alguma evidência que o policial cometeu realmente uma falha aí no procedimento, eles iniciam as investigações, eles fazem as diferentes alegações, né? Então, o número de alegações é sempre igual, mas, via de regra, maior ao número de investigação, porque, por exemplo, num caso de uso excessivo de força, você pode ter a alegação que a força foi desproporcional e a alegação que o policial não deu aviso antes de usar spray de pimenta, por exemplo. Então, você vai ter duas alegações para uma investigação. E aí depois a gente tem a quantidade que é sustentada das alegações, né, que é relativamente baixo, né, tirando em 2015, está sempre aí menos de 1/5 dessas alegações elas são sustentadas. E você vê também as punições recebidas, né? Dessas punições de advertência verbal e advertência escrita não vai ter uma grande consequência assim para a carreira do policial. Uma suspensão sem pagamento, mesmo que seja 1 ou 3 dias, eu acho que é a mais severa assim, que tem nesses dados que a gente tem, uma punição de 3 dias sem pagamento, mas ela impacta um pouco a carreira do policial, porque fica num registro permanente, né? Se esse policial for eventualmente considerado para promoção, pode ser que tenha aí algum impedimento. Então, uma suspensão sem pagamento é um pouco mais séria. A gente vê que em 2015, das 1.923 reclamações, só teve aí 16 suspensão sem pagamento e 11 que resultou em demissão, ou no caso o policial pediu demissão ou se aposentou. Então, um pouco aí, quase que um pouco mais de 1% talvez resulte aí em punições mais significativas. Uma pergunta, eu entendi que esse é um processo administrativo, né, mas
comparando com a realidade brasileira, existem prisões administrativas, né, no nosso contexto da polícia militar. Né? O policial militar ele pode ser preso mesmo durante o processo administrativo. Sim, isso eu vou falar quando eu for comentar as entrevistas. Quando eles entrevistam nessas investigações, eles determinam que assim a pessoa não pode sofrer sanções criminais ou legais pelos que elas fizeram, apenas questões administrativas, a não ser que elas mintam no processo, aí pode ser que tenha alguma punição legal pelo fato delas mentirem. Mas isso é um processo estritamente interno, paralelamente pode ser que tenha alguma questão criminal sendo avaliada também, mas dentro da corregedoria não tem uma questão de uma prisão policial, por exemplo. A demissão seria o pior resultado. Assim. E aí, só para falar um pouco do processo, essa é uma visão bem geral, assim, do que eu chamo dessa carreira organizacional da reclamação, né? Começa com uma pessoa fazendo uma reclamação. Para vocês entenderem, essa corregedoria, eu acho que deve ser similar como funciona no Brasil, né? Ela é administrativamente parte do departamento de polícia, mas ela é operacionalmente independente. Então, policiais trabalham nessa corregedoria, mas o diretor não se reporta para o chefe de polícia, ele se reporta para o prefeito, né? Então, supostamente teria aí uma certa autonomia, mas são policiais que trabalham. Eu ia fazer mais uma questão, não sei se você prefere que a gente seguir. Não, pode falar, até prefiro. É que o teu funil começa com o cidadão que faz uma reclamação. Aí eu queria perguntar se essas corredorias elas têm algum tipo de atividade mais proativa, que não depende da iniciativa do cidadão, mas se elas conduzem também investigações, ou eles têm aquelas, às vezes, alguns sistemas no qual eles também fazem umas pegadinhas para ver se os policiais caem. Eu tem não, um nome isso. Eu não diria pegadinhas. Eles têm um comitê de uso de força. Sempre que o policial faz um relatório que usou força, eles vão fazer uma revisão. E se aparentemente o uso foi excessivo, eles podem começar uma investigação. Mas é interessante os documentos, quando iniciam essas investigações, que é uma linguagem muito... Tem algumas exceções, que eu vou falar mais para frente, mas a linguagem em si já ela é um pouco mais, talvez mitigando um pouco a necessidade de abrir uma investigação. É sempre algo assim, as ações do policial podem dar a impressão de que teriam sido excessivas. Então, você tem o comitê, ele inicia investigações, mas ainda assim você vê que é uma linguagem um pouco, talvez, mais branda, assim. Porque uma das reclamações que a gente tem aqui com relação às corregedorias é justamente esse funil de ir só a partir dos casos com a iniciativa da população. Eles, por exemplo, a nossa crítica é que eles não fazem cruzamento de dados para ver, por exemplo, tem um batalhão que sistematicamente tem mais letalidade ou mais uso da força do que o outro. Então, pode ser que tenha alguma questão ali que a gente precise atuar. Ou tem um profissional que sistematicamente também tem... E aí você começa a ter uma atuação mais proativa para identificar certos padrões, certas questões que não dependem necessariamente da iniciativa da população iniciando a reclamação. Por isso que eu perguntei se eles são mais reativos, se eles têm ações mais proativas também. Tem um policial, nesses casos que a gente começa a trabalhar, é um nome recorrente, mas o que a gente vê é meio que o oposto, assim, eles meio que acabam, de certa forma, blindando o policial. Assim, com certeza as pessoas no departamento sabem quem é, porque teve até um artigo de notícia sobre esse policial, e você vê que é uma forma meio de, talvez, isolar assim, o policial e falar, não, a gente vai lidar com isso internamente, assim, então essa questão proativa realmente não, pelo menos nesse período, não tinha. Posso aproveitar? Não, mas só para entender o contexto, tem ouvidoria lá também? Ouvidoria que seria com o Ministério. Título civil em aborto. Eu acredito que a cidade tenha, mas até onde eu vi pelos documentos, não existe um diálogo assim entre os dois. Uma police oversight. Mas seria esse review board, acho que eles chamam, mas não existe esse diálogo. Mas assim, uma grande parte começa com as pessoas reclamando, né? E aí vai ter um policial que vai receber a reclamação, vai ter um relatório, a supervisão da corregedoria vai determinar se começa uma investigação ou não, e aí um investigador é designado, caso eles comecem uma investigação. Como eu falei, a investigação ela só é iniciada se houver evidência que o policial cumpriu algum procedimento, e casos menos sérios, eles também já são filtrados logo de cara, e aí o investigador vai entrevistar as partes, e o diretor da agência vai determinar aí o resultado, e todas essas etapas um relatório é produzido, né? Então você consegue ver o e-mail da pessoa reclamando, o que é incluído no relatório subsequente, o que
tipo de informação é mantida, que tipo de informação não é mantida. Então, você consegue ver como as reclamações elas vão se transformando assim ao longo dessa trajetória organizacional. Isso eu vou pular um pouco. Então, assim, e hoje eu vou focar um pouco no como as pessoas reclamam da polícia, que eu acho que é interessante fazer essa distinção, mas eu queria focar, essa é a minha dissertação de doutorado, né? Eu queria focar principalmente na parte da investigação interna, como os policiais entrevistam outros policiais, porque eu acho que nessas entrevistas a gente consegue pegar um pouco, assim, da cultura organizacional, de certa forma, assim, o que os policiais consideram como são falhas que mereçam sanções maiores, por exemplo. Então, começar um pouco com as reclamações, né? Dos 40 casos, 20 foram os cidadãos que fizeram contato, né? Você tem 8 com relação ao uso excessivo de força, falta de profissionalismo 4 e discriminação 3. Tem um que tem um overlap, que é tanto sobre o uso de força quanto de discriminação, né? Então, são 21 alegações. E a ideia de trabalhar com essas reclamações, como eu falei, como eu parto dessa abordagem mais etnometodológica, não estou interessado só no conteúdo das reclamações, né? Mas a etnometodologia, ela foca como as pessoas, elas compreendem as ações dos outros e como elas fazem suas próprias ações serem reconhecidas. Então, eu tenho interesse em como, ao reclamar, as pessoas constroem uma reclamação específica contra aquele departamento, contra um policial daquele departamento, num contexto político específico, como tem uma identidade específica relacionada a essa reclamação. Não sei se daria para falar assim que é uma análise, talvez, focar um pouco na ontologia da reclamação, de certa forma. Então, é interessante que focar nessa questão mais ontológica, que você consegue aí comparar o que as pessoas e o que os policiais consideram aí ações passíveis de reclamação. Então, para falar um pouco das pessoas que reclamam, eu gosto desse livro do Forrest Stewart, né, que ele fala do Skid Row em Los Angeles, né, que seria a população de rua de Los Angeles. E ele usa esse termo cop wise, ou cop wiseness, que seria meio que uma sabedoria da polícia, assim. Você meio conhece, você não sendo policial, você saber quais são os procedimentos da polícia, você ter uma noção de como os policiais pensam. E no Skid Row é uma forma de você evitar contatos com a polícia. Nenhuma das pessoas que reclamaram, pelo menos elas não indicaram ser de uma população de rua, mas você vê que tem eles articulam, de certa forma, o conhecimento que eles têm da polícia para reclamar, né? A primeira reclamação é justamente uma pessoa que talvez não tenha muito essa cop-wiseness, né? Eu deixei em inglês do lado esquerdo e eu fiz uma tradução livre do lado direito, né? E aí, assim, essa primeira reclamação, você vê que a pessoa ela tem uma certa dificuldade assim, em articular a falha que aconteceu, né? Ela fala, nunca tive problemas com a lei, sempre fui uma cidadã cumpridora da lei, exceto essa noite. Nunca me senti tão discriminada na minha vida, me senti tão desrespeitada ao tentar resolver uma situação com um amigo. E, assim, ela segue, e aí no final ela fala, não encostei minhas mãos, mas mesmo assim gritaram comigo como se eu fosse uma criminosa e minha opinião sobre como fui tratada foi invalidada. Então, eu não quero dizer que ela talvez não tivesse um motivo para reclamar, mas ela não consegue articular exatamente um incidente, né? Essa foi uma reclamação que ela foi filtrada logo de cara, assim, né? Eles falaram que eles não identificaram o policial. Então, você tem que ver que tem um senso de indignação grande, né? Tem essas construções mais hiperbólicas, de certa forma, mas que ela não articula exatamente o incidente. Ou, em outros casos, essa é uma reclamação referente àquela marcha em que houve um confronto entre manifestantes e a polícia, né? E, nesse caso, o que é interessante é que a pessoa ela cita o manual de polícia de volta para o departamento de polícia, né? Ela fala, lembre-se de que as normas do departamento para o uso de spray de pimenta, também conhecido como gás ou si, inclui, e aí ela coloca aí o critério que os policiais não podem usar agentes químicos para superar a resistência passiva. Então, nesse caso, a pessoa já consegue usar o manual para articular como que os policiais fizeram uma falha, né? E aí ela continua falando, ela também atribui aí um motivo para a falha do policial. Não houve nenhuma advertência verbal, os policiais permitiram que não manifestantes passassem pela calçada, mas não permitiram que manifestantes fizessem o mesmo. E ela fala que isso é uma discriminação com fins políticos e nada a natureza e conteúdo do protesto, possivelmente racial. Então, ela articula aí a falha
e também uma razão para a falha, né? E as pessoas que têm essa maior cop wiseness, né? Nesse caso também é referente a esse protesto, e é como é que chama? Witness. Testemunha, isso. Uma testemunha que viu um manifestante ser preso, né? E ele atribui essa prisão do manifestante como uma forma dos policiais retroativamente justificar a ação de usar spray de pimenta. Você prende para estabelecer que era uma pessoa perigosa, e ao estabelecer que era uma pessoa perigosa, você justifica ter usado o spray de pimenta. Então, o que é interessante nesse caso é que aí a pessoa já não tem o conhecimento não apenas das ações, da ação do policial naquela situação, mas como aquela ação figura aí no contexto organizacional maior, que o policial vai ter que justificar o que ele fez e como eles podem tomar ações para poder justificar posteriormente as ações, né? E isso é muito assim que aparece quando nas entrevistas, é bem isso que os policiais fazem. Então tem essa questão da cop wiseness, né? E aí uma distinção central assim nessas reclamações é que eles focam em erros técnicos ou transgressões morais, né? Então você pode ter aí um erro técnico, seriam erros que não necessariamente pressupõem uma ação mais talvez ativa por parte do policial, né? Erros técnicos seriam erros, né? Os policiais seriam passíveis de falha, eles cometeram uma falha, ao passo que transgressões morais elas já seriam mais sérias, assim, elas já pressupõem aí talvez uma ruptura maior com o que é esperado dos policiais. E aí eu volto para a reclamação de número 2, né? Você citar o manual de polícia articula um erro técnico, mas também a questão de usar o spray de pimenta por conta da natureza do política do protesto seria já uma transgressão moral. Para voltar um pouco no tópico da apresentação, essas questões morais elas são filtradas logo de cara no processo. Assim. As investigações elas são iniciadas caso seja a pessoa que está reclamando tenha articulado, ou seja, eles perceberam que houve uma falha técnica, né? São só nesses casos aí que as investigações avançam. E nesse relatório que é feito, o policial vai focar nas questões técnicas nas falhas técnicas que aparentemente ocorreram. Então essa questão moral ela já é filtrada logo de cara no processo. Então a questão do protesto, por exemplo, durante a investigação, questões sobre o motivo dos policiais terem usado a força excessiva, o conteúdo político e racial do protesto, uma comparação, por exemplo, como os policiais agem em diferentes protestos, isso é filtrado logo de cara e fica só numa questão estritamente técnica, assim, se os policiais poderiam ter usado a força. Então, pensar um pouco nesse funil, acho que o primeiro passo assim, para reclamar é você focar nessa questão técnica, né? E que é uma forma de você talvez conseguir aí uma investigação, mas isso não significa que a investigação vai resultar em alguma sanção. Você tem alguma coisa? Eu queria eu queria ficar mais nas entrevistas internas, né? Não sei se com relação às reclamações, se vocês têm alguma questão. Eu achei curioso essa... Então, significa que certos aspectos não vão ser considerados, né? Então, por exemplo, se eles vão se focar só no aspecto técnico, e eles estão muito para a questão do aspecto técnico da força, especificamente, significa que as questões relacionadas a contra quem essa força é usada não são questões problematizadas, ainda que isso esteja presente na reclamação. Mas sim, eles já neutralizam essa informação e isso não passa para o próximo passo, porque eles não vão olhar para isso. Sim, algumas questões, por exemplo, de discriminação, você não consegue tirar a parte moral junta, né? Mas, geralmente, nesses casos, você tem uma reclamação por discriminação e uso de força, e, geralmente, o que acontece posteriormente tem uma punição branda com relação ao uso de força, mas a questão da discriminação ela é anulada, ela não é sustentada. Então, isso se a pessoa explicitamente acusa os policiais de discriminação. Quando, por exemplo, na segunda reclamação que eu mostrei, uma coisa um pouco mais não tão direta, assim, pela natureza do protesto, isso já não foi incluído naquela reclamação, essa questão mais política. Assim. Então, eles priorizam essa questão técnica, e essa questão técnica ela volta também nas entrevistas internas. Essa questão técnica, o que você vai falar mais disso? Como é que é esse julgamento? Qual que é o lastro? Assim, tem um manual? Isso que eu esqueci de falar. Tem um manual de polícia, né?
Então, quando eles fazem esse relatório, eles articulam também assim, isso poderia ter sido uma violação de tal norma no manual de polícia. E assim, aí as normas, eu vou mostrar algumas, né? Exatamente, porque sempre teve eu vou falar disso também, a Suprema Corte foi em Graham versus Fox, acho que em 88, que eles definiram o que constitui o próprio uso da força, é sempre assim, o que um policial razoável faria nessas circunstâncias, e o que é um policial razoável é algo bem... não razoável. Depende do estado. Depende de como é o que é construído ao longo do julgamento, mais do que uma questão mais técnica. Eles falam tem uma questão da objetividade e da subjetividade. Tem que ser julgado de acordo com o que o policial pensaria, que seria uma visão subjetiva, mais de elementos objetivos da situação. Então, a intenção do policial não é abordada, apenas o que seria razoável a pessoa conjecturar objetivamente naquelas circunstâncias. Então, é bem ambíguo, assim. Mas é um filtro técnico. Caminhar, você precisa transformar em linguagem técnica. Sim, a linguagem técnica é de acordo com o manual de polícia. É isso que parece ser uma violação dessa norma específica. E o manual, ele é público para a população? Tanto que ela citou... Censurado. Porque em alguns departamentos de polícia ele é muito censurado. Olha, porque esse é o manual de 2015, que tem acesso nos dados, ele não estava censurado, mas também foi obtido através da polícia. Atualmente no site você tem um manual mais novo, que também não é censurado. Eu não sei se o que estava disponível em 2015 era censurado ou não. A pessoa que reclamou no segundo caso citou o manual de polícia, então eu imagino que a maior parte não seja censurada. Cada polícia tem um manual, né? Sim, isso é bem particular desse... Assim, eu falei dessa questão do policial razoável, que é uma decisão da Suprema Corte, a frase que o manual usa é praticamente o argumento oral da Suprema Corte, assim, então é meio que um copiar e colar, então influenciou bastante assim, esses manuais. E não tem nenhum tipo de regulação do uso da força no nível legislativo? Você fala com relação ao... É que no Brasil a gente tem recentemente uma portaria que tem diretrizes em nível nacional, que os estados não são obrigados a aderir, mas são muito incentivados a aderir. Então, aí, de alguma maneira, ela pode ter uma força um pouco maior, digamos assim, porque os manuais seriam a colocação de tudo na prática, né? Sim. Mas... seria essa decisão da Suprema Corte, do policial razoável, né? Então, a decisão da Suprema Corte seria o que seria mais, assim, aplicável no país como um todo. Então, você vê que meio que o que acontece dentro da corregedoria meio que é o que acontece nas cortes e tal. Essas reclamações são diretamente cidadãos ou são pessoas assistindo por advogado, pessoas que têm um corpo de conhecimento constituído sobre isso? Olha, em todos os casos que eu tive, acho que com apenas a pessoa falou que foi orientada por advogados, aí eu não sei exatamente o quanto que a pessoa foi orientada, mas via de regra são cidadãos reclamando. Porque, assim, é complicado pensar etimologicamente isso, porque é um evento extraordinário, né? Não tem um corpo de prática constituído pelo senso comum. Sim, isso acho que entra nessa questão do cop-wiseness, né? Que você teria que pensar como um policial para articular, que envolve os conhecimentos técnicos, né, do manual de polícia, que você pode mais diretamente articular, mas também talvez um conhecimento como no último caso, que a pessoa falou, eles usaram a prisão para justificar o spray de pimenta. Então, realmente depende muito da pessoa conhecer a polícia, talvez quase como uma cultura assim, policial para conseguir articular. Então, a ideia de membro seria mais o lado dos policiais, do corpo de julgadores. Sim. Assim, até para você reclamar, mesmo a primeira reclamação que a pessoa parece que não conseguiu articular bem, a pessoa sabia que existia um site que você poderia entrar, talvez não sei se ela pesquisou no Google, mas de qualquer forma ela sabia que você poderia pesquisar algo sobre, né? Então, talvez tivesse uma noção que existissem mecanismos aí de accountability. Então, realmente, para chegar nesse nível, você precisa de algum conhecimento. Na minha dissertação, eu também foco nas reclamações informais durante interações com os policiais, aí já é um pouco diferente como eles articulam, né? Mas aí eu acabei ficando mais na parte mais organizacional hoje. Bom, aí então, como eu falei, se
se eles determinam que houve alguma violação aí do manual, eles começam a investigação. E aí eu queria focar um pouco nessas investigações internas, né? São 46 ao todo. Geralmente elas incluem o investigador, os policiais sobre quem as reclamações recaem, e membros do sindicato de polícia, que eles são chamados de representantes da guilda, Guild Representatives. E aí, assim, o objetivo oficial dessas entrevistas é determinar se as alegações elas são procedentes, né? E como eu comentei, eles não são responsabilizados criminalmente, né? Apenas administrativamente. E aí, falar um pouco mais do método, né? Eu uso a análise da conversa para analisar essas entrevistas, né? Então, é um método que foca na como as pessoas, ao responderem às ações de uns dos outros, né? Como eles sustentam aí uma compreensão das suas circunstâncias, né? Eu coloquei um transcript que é de outro trabalho, só para demonstrar um pouco como é que a gente transcreve, né? A gente tenta capturar não só o que é falado, mas como é falado e também elementos aí da prosódia, né? Você tem lá na linha 1 a setinha para cima indica que a pessoa está falando num tom mais agudo que o normal, os números entre parênteses são pausas, o símbolo de igual na linha 7 indica que a pessoa começou a falar imediatamente quando a outra parou de falar. Então, eu fiz uma versão um pouco mais simplificada aí desses transcripts, mas a ideia é uma análise aí turno a turno de como as pessoas interagem, né? Só uma pergunta, você faz a transcrição ou isso vem... A gente tem uma transcrição da corregedoria, que é bom para ter um modelo, assim, no sentido o textual, assim, do que tem, né? Mas eu tive que ouvir para ir capturando, ou, por exemplo, eles não indicam quando tem um overlap, as pessoas falam ao mesmo tempo, eles não indicam as pausas. E isso é bem, acho que eu vou falar, num dos casos fica bem significativo, como uma pausa de 5 segundos, ela é bem longa, e ela mostra que alguma coisa não está indo, deu errado na entrevista. Então, eu tenho que acrescentar esses detalhes. Isso usou algum software? Para transcrever, não. É ouvindo. A gente trabalha com alunos do bacharelado, depois que eles estão bastante tempo com a gente, alguns eu tenho confiança assim, de pedir para eles transcreverem. Mas hoje eu fiz uma versão mais simples, mais simplificada, né? Com a tradução também embaixo. E então, um pouco também falar mais da análise da conversa, né? Ela foi principalmente desenvolvida na Califórnia, entre Irvine e Los Angeles e um pouco em Santa Bárbara, né? E na UCLA você tem um hospital universitário, né? Então muitos desses trabalhos eles focam na interação entre médicos e pacientes, por exemplo, e muitos focam nessa questão da como é que eles mantêm essa realidade institucional, assim, através da fala e interação, através de como as pessoas se comunicam, elas tornam aí suas identidades, objetivos institucionais visíveis. Então, a ideia de usar esse método nessa pesquisa é entender o objetivo formal dessas entrevistas, né, que seria aí você determinar se houve uma falha ou não, e também de certa forma, aí, os objetivos mais informais dessas entrevistas, de certa forma, seria determinar que o policial não cometeu nenhuma falha, né? Então, só para falar um pouco assim, a análise que eu faço dessas entrevistas não é as respostas que os policiais dão, mas como as perguntas são feitas, como são dadas as respostas, quais tipos de perguntas seguem determinadas respostas, né? Então, uma análise mais do processo como um todo, mais do que uma análise do conteúdo, por exemplo, das respostas. Então, só para dar uma... deixa eu baixar aqui. Bom, deixa eu pegar alguma coisa. Tá, não. É a minha própria gravação. Depois eu coloquei o áudio, mas a gente não precisa tocar. Mas, então, isso assim, é um padrão bem básico que eles usam para conduzir a investigação, né? Nesse também relacionado àquela manifestação, e ele está perguntando a decisão de um policial de ter usado o spray de pimenta. Então, geralmente é esse formato que eles usam, né? Quando você usou o spray de pimenta no Jack, você tinha qualquer alternativa efetiva para o uso da força. Não. Por que não? Por conta da situação altamente dinâmica em que nos encontrávamos, com um policial abatido. Então, você tem aí eles usam esse formato de uma interrogativa polar, né, de sim ou não.
aí uma resposta breve, e aí eles pedem mais explicação, aí você tem uma longa pausa, né, ali na página, na linha 7, de 3 segundos a 3,5 segundos, né, e eles mudam para outro tópico, e geralmente as perguntas elas focam no manual de polícia, né, o Reasonable Effective Alternatives, tá, é o que o manual determina, né, que o uso de força tem que ser quando não existe uma alternativa razoavelmente efetiva. Então, geralmente perguntas focando no manual de polícia. Tem esse outro caso, na mesma entrevista, né? O investigador pergunta: quando você usou spray, você acreditava ter causa provável para acreditar que ele cometeu, estava cometendo um crime? Sim, que crime, obstrução e como? E aí ele fala como a pessoa que ela tinha sido, falaram para ela recuar, né? E ela não recuou, então eles usaram o spray de pimenta. Nesse caso, ele não está citando o manual de polícia diretamente, o manual de polícia ele não estabelece que os policiais possam usar força contra alguém, você não necessariamente precisa usar força contra alguém que está cometendo um crime, mas fala que essa questão da razoabilidade, né, ela tem que ser proporcional ao perigo em questão, né, então você tem aqui um entendimento mais implícito de como você faz uma justificativa para diferentes tipos de alegações com base na norma que teria sido violado. Queria falar, essa frase é interessante do Peter Manning, né, que ele é um etnógrafo da polícia. Isso é numa revisão dele de um livro do Peter Moskos, que é outra etnografia da polícia, né? E ele fala como os policiais na academia, né, eles são socializados nessa forma de como usar as políticas formais para criar justificativas, né? Então ele fala: você não persegue um carro, isso é contra o regulamento, mas você pode reportar seguir um. Você não realiza buscas corporais por drogas, apenas armas. Você prende a pessoa primeiro e depois revista. Então, você tem esse entendimento, no caso anterior, de determinar, por exemplo, que uma pessoa cometeu um crime é uma forma de justificar o uso da força. Falar um pouco das entrevistas, assim, quando a gente começou a trabalhar com esse material, assim, acho que o que dá para observar nessas primeiras entrevistas é como a versão do policial ela não é de certa forma questionada, assim, né? Ela é sempre tratada meio que a valor de face. Mas é algo extremamente protocolar, assim, né? Quando a gente teve acesso aos dados, a gente estava até um pouco cético, assim, sobre o que poderia ser falado sobre esse material, porque você vê que é muito formal, assim, os policiais eles têm uma noção do que eles precisam responder para que eles não tenham grandes sanções, né? Então a gente fica pensando, tá, como que a gente pode usar isso para entender um pouco mais da cultura dos policiais, né? Só que assim, quanto mais a gente ouvir essas conversas, a gente consegue ver alguns padrões que acabam mudando, assim. A gente pode comparar, por exemplo, como os investigadores conduzem essas entrevistas com policiais versus quando eles conduzem com as pessoas que estão reclamando, né? Ou a gente pode até pensar numa investigação criminal, por exemplo, né? Onde os investigadores eles são mais, talvez, incisivos, assim, de questionar a informação que eles recebem. E existem também alguns momentos de lapsos, né? Onde o policial ele dá, de certa forma, a resposta errada para a pergunta, né? Uma resposta que poderia ser um caráter incriminatório. E aí como que eles fazem para meio que restaurar aí o objetivo formal do... Eu ia fazer um paralelo com isso, que não é nesse contexto, né, da ação da política, mas com relação aos policiais, algumas pesquisas já foram feitas com relação aos policiais que são presos por uso da força, principalmente a questão principal não é ter feito o uso da força, mas é não conseguir construir o processo da forma como deveria ser construído para se livrar. Né? Então, se você... O problema não é ter matado alguém, o problema é ter matado sem usar os procedimentos que eles usam geralmente para validar essa morte. Né? Então, se você deixou pistas, que geralmente eles não deixam, né? Certas pistas que mostram o excesso, se você não respondeu de maneira adequada, daí é por isso que você vai ser preso. Né? Sim. Porque você não jogou o jogo na forma como você deveria ter jogado, você não soube jogar. Nesse caso, ainda que as respostas não sejam as corretas, eles ainda são dados algumas chances para... Existem casos em que eles são responsabilizados, que eu vou falar no final, mas você vê que é um caso bem específico, assim, quando eles recebem sanções mais
negativos, mas de fato tem uma clara orientação nessa entrevista do que seria a resposta correta, e alguns policiais fornecem bastante respostas erradas e geralmente tem esse trabalho assim mais de talvez de guidance, assim, guiar o policial. E também o trabalho dos policiais do sindicato também, isso é ainda mais marcante, assim. Eu acho que o investigador ainda tem uma certa neutralidade a princípio, e aí o policial do sindicato geralmente já é quase como um advogado de defesa. Então, assim. eu queria fazer um resumo com relação a isso, né? Porque acho que a gente pode até trocar uma figurinha depois que a gente vai lançar semana que vem, uma pesquisa grande que fizemos aqui sobre regulação do uso da força, e aí tiveram várias entrevistas locais com policiais, e aí uma das questões que aparece muito é essa questão da necessidade de constituição de defesa de maneira privada. Né? Então, num processo dessa natureza, como o policial que está sob esse escrutínio na corregedoria, como ele constitui a defesa dele? Ele tem que fazer isso sozinho, ele tem que contratar um advogado por conta própria, é o sindicato que oferece essa defesa? Como que isso acontece? Ele é orientado primeiro a fazer contato com o pessoal do sindicato para que tenha alguém representando ele. Nos dados que eu tenho, nenhum deles contratou um advogado externo para orientar. Geralmente eles fazem contato com alguém do sindicato que vai representá-los. Realmente eu não sei se alguém quisesse contratar um advogado, qual seria a questão legal assim, nessa corregedoria, se esse advogado poderia participar. Eu imagino que na corregedoria você ter alguém de fora seria algo muito mal visto, assim, a ponto de que o advogado poderia ajudar acabaria prejudicando no quão ruim seria ter um advogado, alguém de fora nessas situações. Geralmente isso é mais o sindicato que tem esse papel, mas eu não sei legalmente se um policial fala assim, eu quero ter um advogado comigo nessa entrevista. Eu não sei a questão legal, como que eles lidariam com isso. Acho que não tem que vocês estudaram, mas tem a possibilidade em alguns outros departamentos de advogados acompanharem. Mas isso é já assinando quase um atestado de morte civil ali dentro do departamento, assim, né? Para situações em que, por exemplo, os advogados das associações, dos sindicatos, eles não aceitam, eles não topam. Então, é isso. Tem uma multiplicação de associações, por exemplo, em Nova York, que vai muito além do sindicato, porque muitos policiais foram não se sentindo representados pelos sindicatos, né? Então, acho que é possível, mas tem consequências bem ruins. Teria talvez um último recurso, assim, quando a pessoa já chegou a... Eu ia falar uma coisa, eu perdi sobre os advogados. Como eu falei, geralmente o sindicato faz essa função. Assim, e também eles fizeram tem um survey com os policiais desse departamento e eles têm grande confiança nessa corregedoria, né? O survey explica isso com base nessa questão da justiça procedimental, de falar que os policiais entendem os procedimentos, acham que são corretos, né? Eu acho que, analisando um pouco mais a fundo, talvez eles gostem, porque geralmente a corregedoria, de certa forma, advoga por eles, né? Mas eu acho que existe uma grande confiança nessa instituição em particular, assim. Então, realmente, nos casos que eu tenho, nenhum deles envolveu alguém de fora. Minha outra questão é se desses casos que você pegou para sua amostra, se algum deles teve algum tipo de pressão pública externa sobre o departamento, sobre a corregedoria, que pode ter a implicação de um desfecho diferente. Né? Porque nas entrevistas que a gente fez aqui com policiais, alguns falaram sobre a corregedoria estar muito suscetível a esse tipo de pressão e decidir menos tecnicamente, mais em função desses ventos externos que podem fazer com que eles precisam dar uma resposta institucional e aí é mais difícil você conseguir ter uma defesa justa. Então, anterior ao período que eu tenho, teve um caso realmente que um policial deu um soco numa mulher que estava algemada, ela quebrou o osso orbital, e a princípio esse policial a corregedoria determinou que não tinha acontecido nada, aí entrou uma questão legal e a pessoa conseguiu aí um acordo com o departamento para receber uma indenização, então teve essa influência. Nos casos que eu tenho,
como é uma amostra relativamente pequena das investigações em si, minha impressão é que esses casos desse protesto, como lá a gente viu em 2015 teve um aumento grande de reclamações, eu acho que e teve aí um percentual maior de alegações que foram aceitas, né? Então me parece que isso seria mais uma hipótese que 2015 esse protesto fez com que aí a corregedoria tomasse algumas ações um pouco mais, talvez mais, eu não diria energéticas, mas assim, muitos também das punições foram uma advertência verbal, uma advertência escrita, que é algo que aparece nas estatísticas, mas não teve nenhuma consequência grande para os policiais envolvidos no protesto. Como que esse contraste com o método de interrogação do cidadão? Né? Que a pesquisa do Fábio Ferraz mostra que no Reino Unido a técnica de interrogação é tentar fazer com que o cidadão use suspeito, né? Tente usar a palavra-chave do tipo penal. Por exemplo, no caso de lesão corporal, se a pessoa usa o hit, né? Admite hitting someone, eles tentam usar, não, did you assault them? Eles tentam usar as palavras-chave. Isso me parece pelos exemplos que você mostrou, que parece ser o contrário, tá? Admitindo não ter feito a palavra-chave. Eu acho que eles usam a palavra-chave, mas de uma forma que os ajuda. Você falar que não teve alternativa razoável para o uso de força é uma palavra do manual, né? Mas nesse caso está sendo usado aí. Aí usa esse conhecimento técnico para levar eles a uma resposta certa. E aí eles não precisam meio que fazer com que você trick o policial para usar esses termos. Já é meio que de conhecimento geral, assim, como fazer esse processo de... Mais ou menos a mesma técnica, de guiar ele para uma resposta. Sim, eu acho que tem uma categoria, de certa forma, institucional, né, o uso razoável da força, você tem que aí fazer uma narrativa que meio que incorpora esses elementos, até as palavras são parecidas. Eu acho que no próximo caso, eu acho que é um pouco disso. Então, mais uma vez, um caso envolvendo aquela manifestação, e aí nessa parte da manifestação eles formaram uma linha de policiais para fazer com que manifestantes não alterassem a rota, né? E havia um policial caindo no chão e tinha uma médica que tentou cruzar a linha dos policiais para oferecer ajuda e um dos policiais empurrou ela. Aí o investigador ele pergunta: quando você empurrou, ela estava cometendo algum crime? Aí ele fala: não, aquela foi a primeira vez que a vi. Aí tem uma pausa de 5 segundos e aí o investigador fala: então eu acho que o que eu estou dizendo quando ele estava abordando a linha de policiais, quando você usou força, ela não estava cometendo qualquer crime de maneira nenhuma. E aí ele articula bem, ela estava cometendo crime de cruzar uma linha de defesa policial e ele também constrói aquilo como obstrução, igual no último caso. Então, isso eu acho que essa questão das palavras, se você comparar a primeira e a segunda pergunta, quando você a empurrou, ela estava cometendo algum crime. A segunda vez, quando ele estava abordando a linha, então ele já articula algo que poderia ser classificado como obstrução. Quando você usou força, o manual de polícia ele não usa o verbo empurrar, ele fala de uso de força, ele se refere ao uso de força sempre como uso de força, então ele invoca mais o manual ao fazer a pergunta, né? Ele ainda fala, ela não estava cometendo qualquer crime de maneira nenhuma. Então, mais ainda... eu posso ter o áudio aqui. É só o áudio, eles não gravam vídeo. Essas palavras-chave. Eles vão quase também de um treinamento para poder usar essas palavras da maneira correta. Eu tinha imaginado mais entonação conduzindo. Quando ele fala approaching the line... E os 5 segundos de o momento que você pega na frente. Ele não está gravando, né? Mas é muito legal. Isso daqui, não sei se você vai falar, mas quem são os investigadores? Sim. Como é que eles vão parar lá?
eles são policiais também, onde eles passaram, você tem. Achei que faz dessa dinâmica. Realmente eu não sei o processo de recrutamento. Geralmente eles são os sargentos, né, que conduzem, então já tem uma certa hierarquia, e os capitães são os diretores aí da agência. Mas realmente isso nos documentos não consta como é que eles são recrutados nessas posições. Mas assim, é uma quantidade relativamente pequena, né? Então você já conhece alguns estilos que eles usam para perguntar, né? Eu não ia mostrar esse caso, mas esse é um caso interessante porque é um investigador que esquece o que deve ser perguntado, né? E meio que o investigado que lembra a pessoa, que ajuda, não é investigado, o representante da guilda, né? O investigador não tem que ser investigado, mas... E eu vou falar que eu acho que isso também mostra um pouco assim, também esses momentos de lapso, assim, quando essa questão formal acaba saindo um pouco. Acho que infelizmente eu não coloquei o áudio desse, mas essencialmente ela tem que perguntar se o uso da força foi razoável, objetivo e proporcional, né? E ela esquece a palavra proporcional. Eu lembrei desse caso porque essa pessoa, ela teve dificuldade para lembrar da palavra proporcional em outra ocasião. E aí a pessoa que está sendo investigada fala, eu também fico com a língua presa nessa. Então, ainda tem essa orientação do que tem que ser perguntado e do que tem que ser respondido, né? E nesse eles erraram ainda, porque não é razoável, objetivo e proporcional. Deixa eu pegar aqui de novo. É razoável, assim, é uma efetiva razoável e efetiva, mas aqui não está. A palavra objetiva ela aparece em outra parte do manual, então eles pegam essa lista de maneira errada. Depois, obrigado. E esse é mais um caso desses que tem esses lapsos, né? Nesse caso, não envolve a manifestação, né? Nesse caso, a polícia estava tentando remover um suspeito do carro. Ele falou que, a princípio, ele falou que não ia sair, então eles tiraram ele do carro e, em algum momento, eles estão tentando algemá-lo. Ele está no chão, né? Tem outros 5 policiais. E aí o investigador pergunta... Eu vou tocar vou mostrar o áudio que é mais interessante. Ele vai para Significa que vai save the question for later. Significa que ele não vai considerar essa resposta? Ele vai, ele vai fazer de novo. então, scratch that seria... Brincando. Tipo, Não, mas significa... ele não pergunta de novo. Porque, então, eu falei, a razoabilidade ela tem que ser avaliada com base no que o policial sabia na situação, né? Mas quando fala que eu vi o histórico depois do incidente, então fala, bom, então, você não sabia quando você usou o soco, você não pode usar, então... Pô, isso eu fiz pergunta, isso não vai te ajudar, então deixa pra lá. Tem casos que eles ajudam a pessoa a se corrigir, quando isso não é possível, eles podem... Também não tinha como consertar, não tem como consertar também. Você vê que ele tenta um pouco, ele fala, e aí simplesmente segue. E dá para contrastar um pouco como eu coloquei só uma entrevista com uma pessoa que está reclamando, né? Infelizmente nessa eu não coloquei o áudio, mas nesse momento a pessoa está terminando aí a reclamação dela, né? E logo em seguida tem a pergunta do policial. Nesse caso, um policial que tem uma lista, um histórico de reclamação grande, assim, né, principalmente relacionado ao exercício de força, essa testemunha ela fala que ela viu o policial empurrar 2 jovens negros, né, e ela reclamou sobre isso. O policial falou que eles tinham passado um cigarro de maconha na época que era ilegal, né,
E aí, então ela tem o relato dela, né? Ela fala, então eu disse tem um bom dia, ele foi tipo, ele muito hostil, disse dispensa o sarcasmo e foi embora. E realmente parecia uma parada flagrante, era muito flagrante, uma busca corporal sem nenhuma razão. Eu senti como se a única razão pela qual ele parou aqueles pobres garotos foi por eles serem negros. E aí o investigador fala, então você não sabe se o policial conhecia aquelas pessoas de outros encontros, você não escutou a conversa que eles estavam tendo. Então, meio que isso é quase que enquanto nos casos dos policiais a percepção do policial é meio que tratada em valor de face, essa é uma entrevista onde o investigador é um pouco mais talvez incisivo, assim, de questionar a percepção da pessoa, mas em todas as entrevistas tem uma questão meio de questionar como a pessoa percebeu aquele incidente. Geralmente tem alguma questão, você falou que os policiais não deram, não avisaram que ia usar spray de pimenta, será que foi o caso que eles avisaram e você não escutou? Então a percepção dos cidadãos é sempre assim meio que questionada, ao passo que a percepção do policial é tratada em valor de face, né? Se você pensar um pouco no design da pergunta, ele assumiu que ela não escutou o que tinha acontecido, né? Se fosse uma pergunta, você escutou o que eles estavam falando, poderia até ser entendida como uma pergunta para obter mais informação, né? Mas o uso negativo meio que assume o que a pessoa não sabia. E aí, para falar também um pouco eu já comentei o papel dos representantes do sindicato, né? É um representante do sindicato fazendo referente ao mesmo caso, né? E aí depois, como é muito grande, eu acabei não colocando a tradução, mas se vocês quiserem eu posso dar o play. Mas eu quis só usar esse colocar em amarelo para mostrar como esses representantes do sindicato eles fazem perguntas muito grandes, né? Eles recebem uma resposta pequena, assim. Então meio que a pergunta que eles fazem já é de certa forma a resposta que eles precisam ouvir, né? Então nesse caso você tem lá na linha 8, o policial falando, yes, that's correct, eles apenas concorda com o que foi dito e meio que já, como eu falei, é como se fosse análogo a um advogado de defesa interrogando alguém. É referente àquele mesmo caso, né, que o policial empurrou as pessoas, né, e falar um pouco aí da pergunta, falando dessa questão técnica de novo, né, esses representantes do sindicato, eles usam uma linguagem muito técnica para articular como os policiais perceberam uma situação de perigo, né? Então, como é meio que complementar, assim. Por um lado, a percepção das pessoas ela é meio que tratada como errônea, ao passo que a percepção dos policiais de discernir o perigo, né? A gente até comentou do danger imperative, ele estava falando lá no corredor, né? Essa capacidade de ver perigo é meio que mais fortalecida, assim, por parte dos policiais. Então, nesse caso, ele fala que a pessoa que o policial empurrou, ele fala, ele estava te xingando, estufando o peito, esse tipo de coisa, e você já falou sobre isso antes, mas o amigo da vítima, ele veio para o lado, e isso é o que nós chamamos de tática em V, mas chamamos de tática em V. Então, essa linguagem técnica, né, essa distinção do que nós chamamos, do que nós percebemos como perigo, né? Tática em V é uma formação militar, que seria improvável que um civil estivesse usando uma tática em V para atacar um policial. Se era o caso dele estar fumando maconha, é mais improvável ainda. Mas, enfim, geralmente eles já têm essa articulação mais, talvez, detalhada, assim, do que seria uma percepção correta do policial. Essas respostas lembram o artigo do Chuck Goodwin, de Professional Vision, que é sobre o julgamento dos policiais envolvidos no espancamento do Rodney King, né? Que eles usam meio que essas técnicas de salientar alguma coisa que a vítima fez e codificar aquilo de acordo com a linguagem policial. Então, esses representantes da guilda, por serem mais sêniores dentro dessa estrutura, né? Eles são meio que eles têm eles invocam mais esse conhecimento técnico, né? E acho que tudo que tem aqui eu já comentei também. Esse também já comentei da razoabilidade da decisão da Suprema Corte. Então, assim, eu vou fazer uma pausa para falar um pouco do questão desse status impermeável e depois eu vou focar em alguns casos onde os policiais são tratados como tendo cometido um erro, né? Mas eu falo que eles têm esse status impermeável no sentido que a subcultura policial meio que trata as ações e percepções dos policiais como inerentemente corretas, né? Essa ideia de status impermeável é uma adaptação do status provisório que o Elijah Anderson faz, né? Ele é um etnógrafo urbano, ele fala como pessoas negras elas têm que obter um
gente chama de conditional path, né, que é um status provisório para navegar espaços brancos, né, então a presença delas não é tratada como algo, como parte do ambiente, né, sempre algo que precisa ser justificado, ao passo que com os policiais é meio que o contrário, assim, as ações dos policiais elas são justificáveis em si, como os policiais, por serem experts no uso da força, meio que a lógica dessas entrevistas é que, então, se eles usaram força por serem experts, o uso da força foi correto, assim, uma coisa meio tautológica. Aqui no Brasil, a gente tem a questão da fé pública, né? Que a palavra do policial ele tem um peso maior, né? Principalmente se ele estivesse sendo contraposto com uma palavra de um civil comum, a versão dele vale mais. E aí, se eles estiverem escrevendo a mesma cena a partir de diferentes pontos de vista, o do policial vai ser considerado mais correto. Sim. Não sei se lá, de alguma maneira, esse impermeabilidade tem essa ideia. Pelo menos eu acho que a primeira e a segunda ideia que estava ali para... Eu acho que essa decisão da Suprema Corte, eu acho que ela pega um pouco, eu não falo em fé pública, mas acho que captura essa ideia, que ela fala que agentes policiais são frequentemente forçados a fazer julgamentos em frações de segundo, em circunstâncias tensas, incertas e em rápida evolução. Então, de certa forma, não estabelece necessariamente que a visão do policial vai ser priorizada, mas estabelece condições que facilitariam aí um julgamento que ela fosse aí priorizada pelo fato de ele ter que supostamente fazer decisões em frações de segundos, toda essa questão da complexidade. Então, não é algo codificado por si só, mas tem uma decisão da Suprema Corte que cria essas condições para você priorizar a visão do policial. A nossa é mais cartorial, né? E a própria diferença na disciplina. Eu acho que tem a ideia de que, assim, muitas dessas ações são baseadas na confiança daquele profissional fazendo aquilo que ele deveria fazer. E se você colocar isso em xeque ou em dúvida, cai o sistema inteiro. Então, porque você não tem como verificar tudo que eles fazem. Então, você vai ter que dar a eles essa atribuição, confiar no que eles falam. A forma é que é diferente, né? Ideia. Isso realmente é complexo porque geralmente quando você vai ter um julgamento são casos isolados, assim, né? E você consegue talvez ver essas variações, o uso não ser razoável comparando vários casos, né? Mas como é priorizado sempre a avaliação individual do policial, isso torna difícil essa é o que eu falei da questão técnica, a questão moral, né? Acho que a questão moral do trabalho da polícia invariavelmente vai envolver uma comparação de como os policiais normalmente agem com diferentes pessoas, né? Mas quando é priorizada a questão técnica, sempre nesse momento, independente de como a polícia normalmente age em outros casos, né? Então, acho que quando você tira a questão moral de cena, porque uma parte do uso inadequado da força no contexto brasileiro não é simplesmente uma questão de uma deficiência técnica do treinamento, é uma questão intencional, tem intencionalidade, e aí está dentro dessa esfera dessa discussão moral, né? E aí, muitas vezes, o que aqueles que estão investigando o julgamento colocam em questão é por que o policial faria isso? Por que o policial te incriminaria? Por que o policial agiria de uma fé com você por isso, né? Ele é um funcionário público que está a serviço do Estado, então ele não tem má intenção, nunca, jamais. Ele não é um ser mal intencionado de Estado, então ele não é racista, ele não é homofóbico, ele sempre vai agir o teu bem-estar em consideração. Esse é o pressuposto da coisa. E aí, o erro técnico. Aqui parece que é transformar em técnico, né? Transformar em razoável, né? Aqui está parecendo mais moral. Porque tem essa questão da razoabilidade, é um julgamento subjetivo, mas de questões objetivas, assim, de quantas pessoas estavam no incidente, de como é que o incidente ocorreu. Então, essa questão dessa subjetividade objetiva, que eu acho que funciona bastante para meio que isolar, assim, os policiais. Mas existem casos, que eu acho que a gente pode falar agora, onde os policiais eles são tratados como tendo cometido um erro relativamente sério. Então, nesse vídeo que eu vou mostrar, desse caso, você tem esse policial aqui, ele acaba usando spray de pimenta para tentar prender esse suspeito. São 4 policiais na cena, né? E o suspeito ele está tentando evitar os policiais, está tentando fugir, né? E os policiais estão tentando prendê-lo. E aí ele vai usar o spray de pimenta. Aqui eu vou mostrar novamente o uso do spray de pimenta. Só que quando ele usa,
esses outros 2 policiais são atingidos também. Eu vi esse dado na cara do outro ali. Esse é um momento que Eu vou na cara do e eles são atingidos. E aí ele continua tentando usar o spray de pimenta, mas... Treinamento. E... Uma análise não tecnicamente. Por que está usando esse conhecimento para começo de conversa? Nesse caso, foi o que ele tentou falar, mas então nesse caso foi ele foi suspenso por 3 dias, né? Então foi uma posição relativamente severa, né? Mas a forma como ele trataram na entrevista também é diferente. O investigador está perguntando, então na terceira vez que você usou spray de pimenta, você deu-lhe um aviso que você iria usar spray de pimenta, ou você deu qualquer aviso aos policiais nos arredores que você tinha intenção de usar spray de pimenta? E o policial fala que eles sabiam da minha intenção de usar spray de pimenta. E aí o investigador fala, então você disse que os policiais sabiam da sua intenção e no que você se baseia para dizer isso? Esse é um dos poucos casos onde a percepção do policial ela é questionada, assim, né? Ela é... Ele causa desconforto social. Acho que uma parte da nossa discussão é tentar incentivar os policiais a fazer uso dos instrumentos de menor propensão ofensiva. E enquanto que lá justamente já está na esfera de controlar o uso desse, porque para a gente é dizer, por favor, não use arma de fogo. Olha que legal, tem um spray de pimenta, em vez de você pode tacar pimenta na cara dessa pessoa, não é? Né? Porque, quer dizer, para convencê-los a não usar arma de fogo já é assim. E aí depois para chegar na regulação do melhor uso possível desse instrumento. A gente ainda está longe disso. A gente já está, por favor, se abstenha de usar a sua arma de fogo e use essas outras ferramentas aqui. Bom, talvez seja algo positivo para falar desse policial, porque pelo menos ele não atirou. Exato, infelizmente, olhando a perspectiva brasileira, a gente fala, bom, pelo menos ele não atirou. Nossa, né? O dano não é um dano permanente, né? E aí... Esses outros casos anteriores tinha vídeo também? Alguns sim, outros não. Eu incluí um vídeo desse incidente que mostra bem assim, como é peculiar. Mas você tem outros vídeos que eles usam spray de pimenta com os manifestantes. Está claro que eles estão usando spray de pimenta. Assim, E mesmo assim não tem essa entrevista desse tipo incriminatório? Não, eu que incluí o vídeo do incidente, mas eles não usaram o vídeo. Eu não sei se eles chegaram a usar na entrevista, mas desse caso eu só teria o áudio mesmo. Né? Eu fui no arquivo e peguei também o vídeo. Eles usam principalmente dashcam no carro, né? E alguns casos também, na época era mais o dashcam, agora acho que eles já começaram a usar também mais a câmera corporal. E eu queria até, estava planejando fazer um pouco essa pergunta sobre as câmeras, e a questão das câmeras, principalmente nessa investigação dos policiais, porque ela, de alguma forma, coloca em xeque um pouco essa palavra do policial, dependendo da interpretação que se faz da imagem. Você tem alguma informação sobre como que isso está procedendo ou não? Eles usam a câmera, mas é sempre assim, como a percepção do policial é meio que o que conta, é difícil você, a menos que seja uma coisa muito flagrante, assim, que o policial fez, é difícil você, porque o que conta é a percepção de perigo, e não o que foi determinado depois. Então, às vezes, pelo vídeo, pode estar claro que a pessoa falou, não, eu não quero, até naquele caso que eu falei do suspeito que não quis sair do carro, né? Ele fala, eu não vou wrestle with you, eu não vou brigar com vocês, e o policial escreveu o que ele disse, não, eu vou brigar com vocês. Mas, assim, mesmo que a câmera mostre outra coisa, o que conta seria a percepção dele da situação. Então, assim, a menos que, como eu disse, a menos que seja uma coisa muito flagrante, você realmente não... A câmera tem até um certo limite, tem muita ambiguidade, assim, no que é visto, como é visto, né? O próprio caso do Rodney King é um exemplo disso. Você tem um caso de espancamento em vídeo, mas aí os advogados de defesa tentavam isolar alguns movimentos corporais, para falar, não, ele fez esse movimento corporal porque ele está preparando um ataque, por exemplo. Então, esses vídeos, eles são, de certa forma, objetivos, mas talvez mais objetivos que simplesmente um relato, mas ainda tem uma questão, tem um espaço grande assim, para interpretação. Então, ajuda, mas esses vídeos eles têm que ser interpretados em algum momento.
E ainda sobre esse caso, né, só para ilustrar um pouco mais as perguntas, né, aí o investigador pergunta, então você disse que usou spray de pimenta, você acha 3 vezes? Sim. E nenhuma delas teve o efeito esperado? Sim. Então, por que você continuou usando o spray nele? A técnica. A técnica. Então, Bom, aqui é tirar até cessar, continuar atirando até cessar a ameaça. Esse é o protocolo. Então, não é 2 tiros e para. Atirar até cessar a ameaça. O que é cessar a ameaça? Cessar a pessoa, morrer. né? O cara morrer, basicamente. O cara vai destruir o spray até a pessoa ficar inconsciente. Mas então, nesse caso, nos outros, como as perguntas são sempre no sentido de salientar o aspecto positivo, você usou força porque você não tinha nenhuma outra alternativa, mesmo já pressupondo a resposta correta, nesse é o oposto, assim, você mostra ele está meio que salientando os aspectos negativos, né, então falando, então por que você ficou usando spray de pimenta? Nesse caso está acontecendo realmente o processo de accountability. E por último, quando eles perguntam se a representante da guilda queria fazer uma pergunta, ela fala não e acaba por aí, assim, é praticamente a única coisa que ela fala nessa entrevista. E nos outros casos eu mostrei como eles têm essas perguntas grandes, eles têm geralmente o relato pronto aí para o policial. Então, nessa entrevista você vê que ele está sendo realmente responsabilizado, né? E aí, como a gente falou, tem a questão dele ter atingido os outros policiais, né? Mas eu acho que esse caso tem outro, que eu vou mostrar também, ilustrar isso, ele também violou um aspecto da subcultura policial, essa questão de ser um especialista doméstico, a polícia é uma especialista doméstica no exercício da força legítima. Então, esse fato de não ter conseguido controlar a pessoa também é um problema em si, além de ter atingido outros policiais, né? Tanto que essas perguntas, elas focam principalmente no fato dele não ter conseguido controlar a pessoa, enquanto nas outras entrevistas era sempre assim a necessidade do policial controlar a pessoa, mas nunca a capacidade do policial de fazê-lo. Aqui já é uma falha talvez um pouco mais... Não foi efetivo, né? Não foi no que deveria ser na função da polícia, né? E aí você pensa nesse status impermeável, né? Se os policiais eles derivam esse status impermeável por serem especialistas, ao passo que você não é um especialista, você acaba perdendo aí esse status, né? E tem Sim, também tem algumas... Essa é uma entrevista que eu falo mais... as primeiras entrevistas eu falo que elas são mais exculpatórias, a última foi mais incriminatória, e você tem entrevistas expiatórias, eu diria. Que eles entendem que o policial cometeu uma falha, mas é dado a chance do policial meio que se desculpar dessa falha, meio que restabelecer o status dele no departamento. Então, esse caso que eu vou mostrar agora, uma pessoa reclamou, essencialmente, que o policial foi mal educado com ela. Essa reclamação, ela foi... Eles não levaram para frente essa reclamação. Entretanto, ao pegar o material do vídeo, né, a câmera do policial ela teve um mau funcionamento e gravou 6 horas do dia a dia do policial, o que incluiu uma conversa dele com o sargento, onde ele faz comentários sobre outras pessoas da força, né, incluído o pessoal de treinamento, alguns comentários bem específicos sobre uma pessoa do treinamento, por conta talvez do estilo de vida que a pessoa levava. E aí ele foi responsabilizado não por ter sido rude com a pessoa, mas por ter feito esses comentários. É interessante que nesse caso, eu acabei não colocando o vídeo, mas quando a pessoa está, no caso envolvia esse policial, tinha uma pessoa coletando assinaturas, eu não sei a causa, né, num estacionamento, num estabelecimento comercial, e eles chamaram a polícia para remover. E aí, em algum momento, a pessoa com a assinatura fala, não, a Suprema Corte fala que eu tenho o direito de estar aqui. E o policial fala, não, aqui eu sou a lei, se você não gostou, você pode ir como é que fala? Nessa corregedoria e fazer uma reclamação. Ele meio que fala o procedimento para fazer a reclamação. Outra pessoa ouviu. E é interessante que quando essa questão da responsabilização foi colocada em movimento, o policial foi pego por outra coisa, além do... Isso acho que mostra um pouco como as reclamações elas avançam ou não nessa estrutura, né? E aí, então, eles estão comentando aí sobre os comentários, né? E aí o investigador fala, se você soubesse que estava sendo filmado, você faria aqueles comentários? O policial fala, absolutamente não. Já tem uma formulação um pouco diferente do absolutamente, né? E aí o investigador pergunta, ok, e qual a razão para isso?
Aí o policial fala, porque independentemente do que eu acho do material, eu tenho a maior admiração e gosto de todas as pessoas do treinamento. Na verdade, eu acho que eles fazem um bom trabalho sobre circunstâncias muito, muito difíceis. Quando a gente viu eles falando do uso da força, não tem essa... Aí você vê que tem uma questão mais moral, assim, de ter falado mal de outras pessoas da corporação, né? Você, quando eles estão falando sobre o uso da força, você não vê eles falando, não, eu tenho um respeito pelos direitos civis das pessoas, pelo direito delas de processarem. É sempre uma questão técnica. Aí você já tem o Schoner, que tem um trabalho bem clássico assim, sobre a personalidade do policial, né, que fala dessa solidariedade interna. Então você vê que é uma violação não apenas, talvez, do regulamento, que nesse caso ele foi ambíguo, né? A princípio eles tentaram não penalizar o policial pelos comentários, mas o diretor o caso foi para o diretor e o diretor falou que não, o policial estava numa patrulha, ele deveria saber que ele poderia estar sendo filmado, então ele recebeu aí uma pena, eu acho que foi suspenso por um dia. Então, mas assim, a questão técnica nesse caso é um pouco mais ambígua, mas tem uma violação moral de acordo com a subcultura policial, né? E mais um caso também. Sim, esse é o mesmo caso, né? Então, essa é a última pergunta que eles fazem, que o investigador faz, que mostra um pouco mais desse caráter expiatório, né? Em razão, considerando que os vídeos do carro estarem, no caso, dentro dos carros, você acha que carros de patrulha são lugares onde você pode continuar tendo conversas privadas? Bom, obviamente não. Quer dizer, você respondeu essa para mim. E ele fala, é uma pena, mas esse é o mundo que vivemos. Então, você tem esse caráter mais expiatório no final, assim, no sentido, você aprendeu que você não pode conversar, fazer comentários sobre outros policiais num carro, né? Uma pergunta sobre esses diferentes tipos de entrevista, aí a XM, você acha que esse espírito da entrevista, isso é determinado a priori de acordo com o caso, ou é uma interação nas respostas do policial que eles vão para um caminho mais expiatório, mais expiatório? Olha, olhando assim todas as entrevistas, eu acho que já é pela natureza do caso, pelo menos das entrevistas que eu vi, eu não consegui achar nenhuma que teve assim uma mudança clara, assim, a partir desse ponto, eles ficaram realmente incomodados com a resposta e mudaram a atitude. Geralmente, logo de cara, você já vê que já tem... o começo é sempre mais formal, assim, claro, fala do incidente, fala para a pessoa relatar o incidente, é uma coisa sempre mais, talvez, protocolar, assim, né? Mas aí, quando eles começam a fazer essas perguntas de follow-up, né, aí que você começa a ver realmente está sendo articulado. Mas eu explicaria esses casos principalmente pela natureza dos casos, mais do que pela situação na entrevista. O último caso também é um pouco mais simples, né? Eu só incluí a pergunta do investigador. Teve um policial, nesse caso, ele tirou um suspeito do carro, né? Ele estava movendo o suspeito na frente do carro de patrulha, e aí ele fala que o suspeito cuspiu no chão e pegou na bota dele. Quando ele chegou na frente do carro, ele falou para o suspeito parar de cuspir, aí o suspeito teria cuspido no peito dele, ele deu um soco na pessoa, e em todos os relatórios desse caso, ele falou assim, no uso de força, ele falou que durante um treinamento oficial do departamento, ele foi informado que um soco seria uma resposta apropriada para alguém que cuspisse no policial. E o fato dele ter dito isso aparece em todos os relatórios, né? E ele acabou... ele acabou sério. Minha hipótese nesse caso é que ele foi meio que tratado como tendo cometido uma violação por ter justificado a ação dele, usando o treinamento oficial do departamento, né? Tanto quando eles perguntam isso, você vê que tem esse caráter expiatório aí nessa pergunta, né? Fala na sua declaração, você disse ter aprendido que uma resposta apropriada para uma cusparada foi ensinada no Street Skills ou táticas de defesa, alguma coisa do tipo. Que um soco era uma resposta apropriada. Você ainda acredita que isso foi preciso ou gostaria de corrigir isso de alguma forma? Então, é meio que dada a oportunidade do policial meio que estabelecer que não foi de fato aí. Ele não teve. Ele falou que foi uma conversa informal com quem estava administrando o treinamento, mas ele fala que assim, eu não lembro quem estava dando o treinamento. Talvez ele ficou atenuando isso aí? Não, ele falou que foi que não foi parte do treinamento oficial, mas que eles estavam tendo uma conversa informal durante o treinamento, né? E que eles estavam discutindo alguns cenários. Eu acho que o que ele quis dizer é que, assim, o que eu entendi da resposta dele
é que talvez o que a pessoa do treinamento quis dizer é que assim, seria possível justificar uma cusparada com base no perigo, tanto que eles tentam justificar a cusparada falando que não, pode transmitir doenças, eles até usam a frase uma sentença de morte, né? Então, assim, eu acho que nesse caso, eu acho que tem, assim, eu acho que ele colocou que seria essa questão mais informal de como justificar seu caso, como se fosse uma parte do treinamento mesmo. E aí, isso foi, você vê nos relatórios finais das investigações que talvez esse foi um relatório mais negativo, assim, que eu li. Até em alguns casos onde tem uma advertência verbal, o relatório final meio que faz algumas ponderações no sentido de não, a pessoa realmente usou spray de pimenta quando não deveria, mas era uma situação complexa, algum policial tinha sido atingido. Então você vê que nos relatórios finais tem uma certa, mitiga um pouco a seriedade da ofensa. Nesse caso, talvez foi a mais séria, assim. No caso, parece quase uma defesa institucional, né? Exatamente. Isso seria o... Uma traição organizacional. Ele remeteu ao treinamento. A gente sabe que rola esse assunto, pode aqui eventualmente dizer que... Porque, assim, nesses últimos 3 casos, você tem, assim, o primeiro foi eles foram atingidos pelo spray de pimenta, né? O segundo, o policial fez comentário sobre o pessoal do treinamento, e nesse também, de certa forma, sobre o treinamento. Respondendo a pergunta, você tem que escrever, assim, para fazer a reclamação andar, e você tem que articular como o que o policial fez foi uma violação moral, mas nos termos do que o departamento considera uma violação moral. Estamos aqui com você, deixa você ajude a gente. Estamos juntos. Para não queimar, né? Porque, assim, quando você vai criticar alguém do treinamento, são policiais que têm uma hierarquia maior, né? Então, assim, ok, se essas pessoas, se elas são incompetentes, significa que o departamento, de certa forma, é incompetente, porque essas pessoas não deveriam ter subido no ranking da corporação, né? Então, meio que você penalizar o policial que reclamou é uma forma de você manter o status impermeável do departamento, meio que sacrificando, de certa forma, o policial, assim, meio que o policial meio que tratado como uma exceção naquele departamento que teria esse status aí impermeável, né? Acho que a gente já falou as conclusões. Eu gostei que vocês trouxeram as conclusões, acho que estão me percebendo. Vocês conseguiram chegar, não, mas eu acho que é o ideal. Aí eu falo um pouco questões de curto prazo. Eu acho que essas ouvidorias, talvez, nos Estados Unidos, seriam uma iniciativa melhor, assim, além da corregedoria, porque você incorpora civis, você incorpora e outros entendimentos do que é uma polícia justa, né? Eu não sei até que ponto esse tipo de, como eu falei, esses dados eles foram obtidos durante uma investigação do governo Obama para responsabilizar o departamento. Então, assim, eu não acho que no futuro próximo os Estados Unidos vão ver qualquer outro tipo de incentivo. Então, talvez essas recomendações a curto prazo talvez não se apliquem no contexto que eu estudei. Mas a longo prazo acho que dá para pensar um pouco da questão da subcultura policial, o que os policiais consideram, como a subcultura policial pode incorporar outras visões, né, além dos policiais. Eu fiz algumas considerações sobre a análise da conversa, mas a questão de você usar essa análise minuciosa aí das interações, eu não sei quem conhecia a análise da conversa, né? Comecei pelo trabalho com o Fábio, mas é um modo que eu uso para analisar, né? Então eu acho interessante essa análise bem minuciosa aí da conversa. Sim, e também falando um pouco mais geral, assim, né? Essa questão da construção social do desvio, o Becker ele fala que tem essa frase grupo social, isso também foi uma tradução livre, eu não sei qual a tradução do Brasil, mas grupos sociais criam desvio ao elaborar regras cuja infração constitui desvio e ao aplicar essas regras a pessoas específicas, rotulando-as como marginalizadas. Nesse caso é meio que o oposto. Se eu falar da construção social, eu falo deviance abidance, que seria a obediência, assim. Então você constrói a obediência dos policiais ao aplicar as regras, né? E aí, pensando nesse procedimento, quem tem o poder de aplicar a regra acaba determinando que constitui uma obediência ou um desvio na conduta dos policiais. Então, é isso. Poxa, perguntas?
Eu vou agradecer, então, a apresentação do André, muito interessante. Tem, sim, várias coisas, fiz anotações aqui. O pessoal foi interagindo com o Paulo, que foi rolando. Acho que foi legal essa estrutura, mas a gente poderia abrir também para alguns comentários a mais. Eu só chamaria a atenção que um pouco mais, eu tenho mais familiaridade com outras perspectivas, mas me lembrou muito essa estrutura argumentativa no sentido de entrevistas, justificativas para o uso da força, no caso que eu já acompanhei com um pouco mais de detalhes, o julgamento dos policiais envolvidos no massacre do Carandiru, aqui no Brasil, em São Paulo, né? Então, assim, eu sei que são âmbitos diferentes, mas essa estrutura que você mostra, às vezes recorrente, aparece em outros locais, assim, sabe? No sentido, não tinha escolha, a gente foi para me proteger, um risco de saúde, um risco técnico, então entram elementos morais e técnicos aqui, algumas coisas vão se misturando, mas nesse sentido, isso foi nos anos 90, né, 92, mas algumas experiências de depoimentos que eu vi também nos anos 80 e tal, no sentido de polícias, aparece um pouco essa característica, não sei se você reconhece assim também dessa forma, eu sei que são âmbitos diferentes, mas é mais uma estrutura, parece, né, que é argumentativa, às vezes, que eles vão cercando, assim. Eu acho que tem uma questão assim eu acho que todos esses relatos, um dos meus supervisores ele publicou sobre a questão moral da violência, que a violência ela é moralmente justificável quando ela é usada em resposta a alguma coisa. Então acho que mesmo que seja contextos diferentes, eu acho que tem talvez essa questão moral mais abrangente, assim, que você vai justificar o uso de violência, você invariavelmente vai justificar como você está reagindo. Isso também é um aspecto que tem no outro capítulo também fala um pouco mais dessas práticas discursivas, um pouco mais de detalhe, como eles sempre apresentam a si mesmo como não tendo outra opção. Assim, é uma questão a pessoa contra quem eles usaram força é tratada como tendo uma motivação para causar dano, eles falam assim, não tinha outra alternativa a não ser usar força, exceto quando eles falam, bom, eu poderia ter usado força letal, mas eu decidi usar a força não letal. Então, a descrição dele sempre envolve o uso de menos força, enquanto o uso da força é sempre tratado assim como uma consequência das circunstâncias. Esses depoimentos, eles são em qual contexto? Foi o contexto de julgamento dos policiais envolvidos no massacre do Carandiru. Que eles entraram ali, fizeram uma contenção, mas fizeram um massacre, na verdade, né? Tem vários relatórios sobre isso. Então, tem algumas coisas assim, eles aparecem falando, olha, por que você foi obrigado a atirar? Tem muitos documentos que mostram que as armas, os tiros foram de cima para baixo, demonstrando a execução, mas uma das justificativas, por exemplo, que eu lembro, assim, eles falaram assim, olha, não tinha escolha, eles estavam jogando sacola com sangue contaminado, da HIV, etc. Eles ficavam jogando na gente, eu tenho família, então eu tinha que tirar. Então, por exemplo, às vezes esses argumentos, até que foram chocantes, assim, eles pareciam nesse sentido de uma situação limite do emocional, desse contexto de emergência, e também mobilizando questões morais, né? Nesse sentido, assim, então, parece que tem essas características, né? Que a gente fala assim, às vezes o jogo é o mesmo, mas mudam algumas jogadas nesse sentido dessas retóricas. Não sei se eu consegui lembrar aqui e outras também, né? Mas aí eu vejo como tem essas semelhanças. Eu acho que, de repente, se a gente podia abrir aqui, se quisesse fazer algum comentário, alguma complementação, assim... É curioso ali, que nem no do vídeo, né? Que são 3 policiais em volta do rapaz, né? Joga lá o spray de pimenta, né? Então, na verdade, a contenção está garantida, né? A Nezinha ainda parece meio bêbada ali. Né? São 4? Ainda 2 foram passados. Ele tá caminhando. É, pior que ele escapou. Depois eles conseguiram contê-lo, mas a princípio o spray de pimenta não foi suficiente. Beleza, no sentido do spray de pimenta. Assim, nos últimos anos nós vemos assim, uma coleção de casos no Brasil, né, ainda mais com a difusão de celulares, vídeos, casos como esses que registram policiais que têm muito abuso, assim, salvando fogo, pessoas que pensaram em usar tomar um fogo, executando, sei lá, jogando da ponte, assim, né? Várias coisas aparecem, só que assim, eu não tinha visto ainda nessa dimensão que você traz, essa investigação em cima dele, por exemplo, né? Não nesses casos que eu estou falando, mas assim, a gente sabe que às vezes acontece, principalmente pelas filmagens, mas eu acho interessante essa dimensão de como é que acontece nesses processos, né? Porque eu nunca acompanhei. No caso do Brasil, eu não li muito sobre o caso do
policial que jogou o rapaz da ponte. Mas, se eu não me engano, foi nesse caso que colocaram ele para trabalhar, fazer um serviço administrativo na própria corregedoria, alguma coisa do tipo. Ele foi só trabalho administrativo, mas na corregedoria. Porque seria uma coisa contraprodutiva, assim, você colocar o cara jogando alguém da ponte para trabalhar na correção. Exatamente, na perspectiva. Mas eu acho que ele vai ser bode expiatório, esse cara eu acho que é um motivo. Tem uma questão, até relacionada um pouco a isso, eu fico pensando um pouco sobre quando os policiais são investigados e tudo, qual que é o impacto, por exemplo, dessa questão da agenda pública, assim, da sociedade civil, que isso no Brasil parece muito preponderante. Por exemplo, quando a imagem da câmera corporal vaza, ou desses vídeos de celulares vazam para a mídia, isso aparece com um número muito grande de pessoas e acaba gerando essa insatisfação, a chance desse policial ser investigado e ser ou punido ou afastado do cargo aumenta de alguma forma. Então, qual que é o impacto dessa agenda pública, de quando isso chega na agenda pública de algum caso específico, da condenação do policial? Assim, dentro desses casos que eu tenho, nenhum deles atraiu grande atenção. Teve o caso da manifestação que atraiu alguma atenção. Eu acho que, por eles também estarem sendo investigados pelo Departamento de Justiça, eu vendo o relatório assim, anual, aí eu teria que fazer uma análise estatística, mas há um aumento depois dessa investigação do Departamento de Justiça. Mas eu acho que não é tanto uma questão da agenda pública necessariamente, mas é algo para mostrar resultado, assim. Então, você talvez iniciar mais investigações como você justificar o que está sendo feito, mas talvez é interessante se tivesse excluído também a parte mais histórica, assim, né? Mas questões de demissão ou questão de punições mais severas realmente não mudou tanto, assim. Você tem mais investigações, talvez mais advertências verbais, como uma forma de fazer o accountability para a prefeitura, mais questões assim da população nesse período que eu tenho, nenhum dos casos assim virou algo assim que chamou atenção nacionalmente, né? Mas eu acho que sim, eu acho que o contexto político geral, assim, com uma investigação do Departamento de Justiça, que eles entraram em acordo, né? Alguns desses vídeos assim da dashcam eles se tornaram públicos como parte aí desse acordo com o Departamento de Justiça. Então, eu suspeito que realmente essas pressões elas aumentam o número de investigações, mas sem talvez uma consequência mais severa para os policiais. Mas aí você precisaria de outra metodologia também, né? Porque você está vendo, digamos assim, mais o micro, né? Sim, é mais a parte organizacional, organizacional e mais neutralizada, coisas que não. Então, acho que é interessante a questão, mas daí você precisaria problematizar a metodologia. Teria eu posso fazer um parâmetro, um panorama das reclamações, do aumento, mas eu foco mais na questão realmente da cultura organizacional. Bom, podemos, inclusive, deixar de compartilhar a tela ali. Acho que provavelmente deve ter. É só para interromper o compartilhamento. Isso. Legal. Acho que deu, né? Já deu? Uma hora e meia. Bom, André. Deu. Fica o contato aí, André. Agradecemos, então, mais uma vez aí a participação do André. E espero que possa conversar mais aí com a gente, se aproximar, né? Tem bastante gente que estuda aí essa questão. Acho que vocês podem, às vezes, mais fazer trabalhos aí. Eu acho que vai ser muito legal, né? Então, eu agradeço aí mais uma vez um seminário aqui do NEV com o André. Obrigado quem pôde participar aqui. Qualquer coisa, depois o André deixa o contato aqui com a gente, tá? E é isso. Obrigado, pessoal. Então, até a próximo seminário. Temos as bolachinhas.